Você já se pegou repetindo 1000 vezes a mesma coisa para o seu filho? Antes dele dormir, por exemplo, filho vai escovar os dentes, ou filho guarda seu sapato, guarda seus brinquedos, não grita. A verdade é que a gente quer filhos organizados, respeitosos, que construam bons hábitos, mas nem sempre a gente sabe como fazer isso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que a repetição é importante na infância e como transformar essa repetição em uma construção de hábitos saudáveis. Então, antes da gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, para comentar, curtir o nosso canal, seguir o nosso canal e compartilhar com outras mães e pessoas, porque isso ajuda muito o nosso alcance e o YouTube a ver o nosso conteúdo. Então, vamos lá? Hábito é tudo aquilo que a gente faz de forma natural, quase que sem pensar muito. E é isso que a gente quer construir nos nossos filhos. Hábitos bons, que eles vão fazer de forma natural e que vão carregar ao longo de toda a sua vida. A boa notícia é que o cérebro das crianças, ele ainda está em construção. E ele é muito plástico, ou seja, ele é muito moldável. Então é muito fácil a gente ensinar para as crianças bons hábitos. Agora, a má notícia é que, como ele é muito moldável, ele também aprende muito rápido maus hábitos. Por isso que é tão importante o entorno em que a criança vive, por isso é tão importante o cuidado com o lar. E também é muito importante os modelos de adulto que essa criança tem. Eu falo isso não para gerar culpa em ninguém, mas para gerar consciência e gerar responsabilidade. Nós, pais e mães, temos um tesouro nas nossas mãos, que é a criação dos nossos filhos. De 0 a 6 anos, que é a primeira infância, é o momento em que o cérebro mais aprende e mais absorve tudo que há ao seu redor. Por isso que o que a gente repete, mesmo sem perceber, vai formando a base dos nossos filhos. Muitos pais acabam desistindo muito rápido, então eles falam para mim, olha, eu repito, preciso repetir muitas vezes a mesma coisa para os meus filhos. Às vezes o pai fala uma, duas, três, aí na quarta vez que a criança não faz do jeito esperado, ele conclui que tem algum problema, ou que a criança não escuta, ou que a criança é desobediente, que a criança não coopera, e acaba às vezes partindo para um tipo de parentalidade mais agressiva, mais autoritária, e aí vai perdendo o vínculo com a criança. Mas o hábito, ele não se constrói com uma conversa, né? Ele não se constrói uma, duas ou três vezes. O hábito, ele se constrói pela repetição. Vocês já ouviram falar no ciclo de 21 dias ou até no ciclo de 3 vezes 21 dias para a gente absorver um novo hábito? Isso em nós adultos. Agora imagina nas crianças que são tão pequenas, que têm o seu cérebro ainda em desenvolvimento. Então a gente precisa entender que o hábito ele se constrói na repetição diária, no cotidiano, na paciência e na intenção, no amor. Você é o modelo mais poderoso que seu filho tem, tanto para ensiná-lo os novos hábitos, para ter paciência para ensinar novos hábitos, como também para ser o modelo de hábitos dele. Se você tem hábitos saudáveis, por exemplo, você, seu marido, a sua casa tem hábitos saudáveis, vocês se alimentam bem, vocês fazem esporte, vocês têm uma vida de oração. É muito fácil para o seu filho absorver isso. Agora, se você vive numa casa, né, se o seu lar tem comidas industrializadas, tem sedentarismo, tem muitas telas, o seu filho vai absorver esses tipos de hábito. Aí depois quando você pedir para o seu filho fazer alguma coisa, para ele vai ser mais difícil. Ah, come brócolis, você não come? Para ele é muito difícil, né? Ele vai sempre seguir o que a casa segue, o que o entorno segue. Eu separei 3 ferramentas práticas para você construir bons hábitos na vida do seu filho. A primeira ferramenta é crie gatilhos visuais e rotinas simples. Dependendo da idade da criança, dá até para fazer um cartaz da rotina. Mas as crianças muito pequenas, elas funcionam muito bem com pistas visuais, né? Coisas que facilitam ela a lembrar o que ela precisa fazer. Então, por exemplo, escovar os dentes. Deixa a escova sempre visível na pia. Se você tem um armário, não deixa a escova dentro do armário, deixa ela em cima da pia, onde a criança, quando ela for para a pia, ela já lembra da escova, tá fácil de pegar, a pasta tá fácil de pegar. Se a criança for um pouco mais velha, é muito legal a gente fazer um painel de rotinas, né? Se a criança já lê, você pode escrever, mas se ela ainda não lê, você pode desenhar ou colar figurinhas que mostram qual é o hábito. Então, por exemplo, se trocar, você pode desenhar uma roupinha, escovar os dentes, você desenha a escova de dente, banho, você desenha a chuvinha do banho,
enfim, né, que for o hábito que você quer colocar na sua casa. Isso ajuda muito a criança a desenvolver autonomia, porque ela olha aquele quadro e ela já sabe a sequência de atividades que ela faz, que ela precisa fazer. A gente até pode colocar embaixo um lugarzinho para ela marcar um pontinho quando ela fez aquele hábito. Isso funciona muito. Agora, eu quero fazer um parênteses bem importante aqui. Se você for colocar o painel da rotina na sua casa, não espere que o seu filho vá fazer sozinho de primeira. Ele vai precisar da sua ajuda no começo, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Talvez ele precise da sua ajuda no primeiro, no segundo mês. É normal. Não significa que o seu filho é desatento, desorganizado, desobediente. Não, é porque ele está aprendendo novos hábitos. E isso demora mesmo, pra gente demora. Então, e aí eu acho legal a gente pensar isso, porque a gente precisa ter esse olhar empático para as crianças, né? A gente às vezes exige das crianças coisas que a gente ainda não tem. Então, para você colocar um hábito novo na sua vida, você também vai precisar repetir. Normal, as crianças também. Quanto mais claro e acessível for, mais chances a criança tem de lembrar qual é a ação, qual é o hábito que ela precisa fazer. A segunda ferramenta que eu coloquei é modele o comportamento com intenção. O jeito mais eficaz de ensinar um hábito é fazer esse hábito junto, né? Mostrando como faz. Então, por exemplo, se você quer ensinar o seu filho a ter autonomia de todo dia antes de dormir, ele vai sozinho no banheiro escovar os dentes, ou você tem o painel da rotina, deixa a escova de dente visível na pia, né? Não deixa ela dentro do armário ou fechada numa gaveta, deixa ela visível. E no começo, faça junto. Deixa uma escova sua lá no banheiro do seu filho e faça com ele. Vá lá, escove os dentes com ele, mostra como faz. E não precisa se preocupar, ele não vai ficar dependente de ter você ali fazendo. Pelo contrário, você está ensinando junto com ele, né? Isso é só enquanto a gente está implementando um novo hábito. Depois ele vai fazer sozinho. Então isso é muito importante. Se você quer, por exemplo, que seu filho guarde os brinquedos, ao invés de simplesmente dar um comando frio, João, guarda os brinquedos. João, vamos sentar ali no chão para guardar os brinquedos? Quando a gente se coloca junto com os nossos filhos, a gente gera conexão. Ele vai guardar os brinquedos, mas você sentou ali com ele, você está mostrando como faz, você está mostrando que você participa dessa ação. Isso é muito importante, isso constrói autonomia com segurança. A terceira ferramenta que eu coloquei é elogie o processo, não só o resultado. Então, quando o seu filho acertar, não só fale para ele, filho, parabéns, nossa, você é demais, filho, parabéns, que incrível. Não, filho, que legal, muito legal. Você escovou os dentes. Nossa, filho, que bacana, eu vi que você foi lá sozinho no banheiro, puxou o banquinho, subiu, escovou os dentes. Que bacana. A gente vibra pelo esforço, não só pelo resultado. Tem várias pesquisas. Eu até acho que eu posso fazer um vídeo mais para frente sobre essas pesquisas, porque são interessantes e muito importantes. Quando a gente elogia o esforço, elogia o processo e não o resultado, isso gera mais autoestima nas crianças e mais segurança. Quando a gente fica elogiando só o final, então parabéns, vou dar o exemplo de uma prova, que aí fica bem claro. Filho, parabéns, você tirou 10. Isso significa elogiar o resultado final. Agora, quando você fala, nossa, filho, parabéns, você se esforçou muito, você estudou e você conseguiu tirar 10. Aí você está elogiando o processo. Isso é muito mais eficaz no longo prazo na vida das crianças. Então, essas 3 ferramentas são práticas, fáceis de colocar, vou repetir para vocês. Criar gatilhos visuais, ensinar pelo exemplo, né? Então, fazer junto e elogiar o processo e não o resultado fazem muita diferença quando a gente está colocando novos hábitos na vida dos nossos filhos. Bons hábitos, eles não nascem do dia para a noite. Os hábitos, eles são construídos no cotidiano, na rotina, na repetição, na paciência, na intenção, no amor. E o mais bonito disso tudo é que enquanto a gente ajuda os nossos filhos a construir bons hábitos, a gente também vai construindo bons hábitos nas nossas vidas. É um olhar com mais intenção, é uma empatia maior pela dificuldade e pela necessidade de ajuda dos nossos filhos. É ser uma mãe com mais consciência. A gente também vai crescendo muito nesse processo, né? Eu gosto de falar para as mães que eu atendo que ser mãe é um pouco como ser uma arquiteta. Às vezes a gente é uma arquiteta de rotina, então a gente constrói uma rotina. Às vezes a gente é arquiteta de hábitos, então vamos pensar em quais hábitos eu preciso ajustar na minha casa. Às vezes a gente é arquiteta até de virtudes, então a gente olha os nossos filhos, né, a característica, a personalidade de cada um, quais virtudes a gente precisa trabalhar mais. Nós somos arquitetas
de vidas, né? Arquitetas de coração. Olha que coisa mais linda. E você não precisa ser perfeita, você só precisa ter intenção, ter amor e ter consciência. É disso que os nossos filhos precisam. Se esse conteúdo te ajudou, curte esse vídeo, me conta aqui nos comentários como é que são os hábitos aí da sua casa, como é que tem sido construir hábitos na vida dos seus filhos. Eu trago semanalmente conteúdos de educação parental, ferramentas práticas, sobre virtudes eu falo muito também. Eu sempre gosto de alinhar a educação parental com a construção de valores, com a construção de caráter. Então me acompanha, segue o nosso canal para a gente se ver na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus!